Hoje eu vou investir R$1 milhão numa empresa que vende água. Vamos pensar junto comigo. A gente não vai parar de beber água se vier uma crise. Se aumentar um pouquinho o preço da água, eu vou pagar porque eu não quero morrer de sede. Eu preciso da água para meus filhos. Cada vez a gente tem mais gente vivendo, então eu vou ter mais gente consumindo água. O problema é que começa a ter concorrência, né? Porque tem um monte de gente vendendo água. Eu falo, por que não eu montar minha própria marca de água? E aí você pensa, e se não fosse possível ter concorrência? Porque na verdade eu sou uma empresa que tem um monopólio de algum lugar e que, por exemplo, poderia ser o Paraná, um lugar com tanta gente. Essa empresa que eu estou estudando hoje, eu vou daqui a pouco voltar para o computador, vou fazer uns estudos, vou mostrar para vocês um pouco do racional. Eu estou inclinado a fazer um investimento, mas eu tenho algumas dúvidas ainda, se de fato eu vou fazer ou não, porque ela tem um precatório, por exemplo. Precatório é uma dívida com o governo, basicamente, né? Enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes de ir para lá, deixa eu só mostrar para vocês porque que o nome do quadro é Rumo ao Trilhão. Tá vendo esse gráfico? Esse gráfico é um gráfico que nos dá muito orgulho aqui no Primo. A gente deixa visível para todo mundo aqui na empresa, seja para os nossos colaboradores, para os nossos convidados, para os nossos clientes, a gente deixa dashboards na empresa. E esse dashboard é o motivo do quadro aqui chamado Rumo ao Trilhão, onde eu invisto toda semana R$1 milhão e posto segunda-feira às 7 horas da noite. Aqui a gente tem o quanto de dinheiro a gente cuida dos nossos clientes e quantos investidores a gente tem. Então, em outubro de 2023, a gente tinha R$2,3 bilhões, tá vendo? Outubro de 24, a gente tinha R$7,5 bilhões. E hoje a gente tem R$9,78 bilhões. Então, a gente está chegando próximo da marca de R$10 bilhões aqui no Grupo Primo, com 155.618 investidores que confiam na gente. E quando eu digo que o nome do quadro é Rumo ao Trilhão, é porque esse número, que está em 9,78 bilhões, que em outubro de 23 estava em 2,36 bilhões e um ano antes estava em 0, ele vai chegar um dia em 1 trilhão. E é por isso que é Rumo ao Trilhão. É a mistura dos meus investimentos junto com os seus investimentos, porque quando vocês investem junto com a gente, esse número sobe. Então juntos a gente vai chegar no trilhão e a gente vai formar uma das empresas mais valiosas do país. Aqui a gente tem uma parede de prêmios do YouTube e eu tenho traumas aqui nessa parede. Você sabe dos meus traumas, não sabe, Gui? Porque se você for ver, ó, tem uma coisa chamada inflação. Sabe o que é inflação? Inflação é isso aqui, ó. Aqui é a placa de 1 milhão de seguidores, tá vendo? É a placa de 1 milhão do Bruno Perini, a placa de 1 milhão do Primo Rico. Olha a placa de 1 milhão do Primocast. A placa vai ficando menor. E lá atrás, quando a gente bateu no Primo Rico 100 mil inscritos, a gente ganhou essa placa aqui. Era muito legal. Aí o YouTube foi mudando a placa e virou essa placa aqui, tá vendo? Aí hoje vem a inflação, aí é essa placa aqui. Então a gente tem uma série de prêmios aqui, só que quando o Primo Rico bateu 1 milhão de inscritos, a gente bateu 1 milhão de inscritos 2 meses depois de a placa mudar. Então a placa de 1 milhão que a gente gostava era uma tipo de vidro com um negocinho de ouro dentro. A gente nunca ganhou. Então até hoje a gente vive com isso aqui e nunca ganhamos a nossa placa de 1 milhão antiga, porque atualizar nas placas. Mas enfim, a gente vai se acostumando com isso. Vamos lá. Eu tô muito empolgado com essa empresa. Faz muito tempo que eu penso em fazer um investimento nisso. E o mais louco é que faz muito tempo que eu olho para esses preços, parece que esses preços são extremamente baratos. Passa o tempo, passa semanas, passa meses, passam meses e parece que o mercado não percebe nada. Será que o mercado não tá vendo nada ou será que eu tô maluco? Alguém tá errado aqui. Ou eu tô errado, ou o mercado tá errado. Se eu tivesse errado, o preço já tinha subido. Se o mercado tivesse errado, aí eu vou ganhar muito dinheiro. Alguém tá errando. Quem será que tá errando? Eu tô falando dessa empresa aqui, ó. Sanepar. SAPR11. Você consome água da Sanepar e vem a sua continha lá no final do mês e você paga. E se você não pagar, acontece? Não tem água mês que vem, meu amigo. Então isso daqui é muito perene, como diz meu amigo Barça, né? Sanepar é SAPR11. O que é o 11? O 11 significa Unit. Unit é um pacote de ações ON e ações PN. Pode falar, não tá dando pra ver direito? Porra, que fogo, os caras pegam minhas canetas aqui no escritório. Vocês têm isso também? Ok, cadê minha caneta preta? Não tem, mano. Aí eu vou explicar, eu vou desenhar com azul aqui, ó. Olha como que fica. Não tem. As canetas boas, o pessoal entra aqui na sala e pega, cara. É vermelha. É vermelha. Melhorou? Melhorou. Uma unit
são algumas ações ON, que são ações ordinárias com direitos a voto, e PN são as preferenciais, né? Uma unit tem uma ON e 4 PN, se eu não me engano. Mas, basicamente, eu tô de olho nessa ação, então eu quero trazer alguns dados para vocês, mas antes uma pesquisa aqui. Quem bebe água aí? Você bebe água, Bruno? Muita água. Muita água? Várias vezes ao dia? Várias vezes ao dia. E se você não beber água? Eu morro. Você morre. Muito bom, hein? E você, Ogão, você bebe água? Bebo também. Muito ou pouca? Muito. E se você não beber? Também vou morrer. E você, Lorena, você bebe água? Bebo. E se não beber? Morre. É isso que eu quero. Eu quero uma empresa que o cliente fala assim, ó, se eu não comprar dessa empresa, eu morro. Cara, olha só esse argumento, não é mesmo? E aí, antes de a gente entrar em Sanepar, vamos pegar só um pouco do que tá acontecendo no mercado hoje. Pô, o dólar caiu pra caramba. Então ele tá 5,66, ó. Cara, isso aqui é sensacional. O dólar tava 6,30. Não sei se vocês lembram. Pô, eu postei um vídeo também que estourou da Selic. Não sei se vocês viram esse vídeo. Eu vou até abrir aqui, ó. Esse vídeo aqui que a gente postou ontem, a gente tava falando sobre a taxa que acabou de subir. Então a gente tá com uma taxa de juros de 14,25. Pensa comigo, crise. A gente tá vendo crise. Só que, vamos olhar pra taxa de juros futura, que é o que as pessoas não têm muito acesso. Você geralmente não tem muito acesso a isso. Então eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. DI, vencimento em 35, vencimento em 2035. Mudou pouca coisa a taxa. Então a taxa de juros subiu para 14,25, mas a taxa de juros futura já estava apontando para isso. Então não mudou muita coisa, ó. Subiu 0,1%. Tá em 14,47, não mudou muito. Nos Estados Unidos também, o Fed manteve a taxa lá. Então, ó, subiu 0,003. Isso não é nada também. E a gente tem a nossa bolsa no Brasil, que todo mundo falando de crise, o pau quebrando. E o que geralmente acontece? Todo mundo falando de crise, bolsa sobe. Todo mundo falando de cenário incrível, bolsa começa a ficar cara. Então a gente tá vendo no Brasil a bolsa subindo 9,85%, tá vendo? Cara, isso daqui é incrível, 10% de alta. Quando a gente olha pra Nasdaq, por exemplo, no ano, lá nos Estados Unidos, caindo 8%. Você pega aqui, ó, a Amazon caindo 11%, a Nvidia caindo 11%. Cara, você tem o pau quebrando. E Bitcoin, como Bitcoin caiu, hein? Em dólar tá 83 mil, mas em real 476 mil. Eu venho comprando bastante Bitcoin, ó. Chegou da porrada, caiu. Eu venho comprando bastante Bitcoin. E olha nossa bolsa. Caraca, que porradona, né, meu? Isso é bom demais. Por que eu tô comprando ações, cara? Eu não sou maluco. Eu sei que o cenário tá desesperador, tá todo mundo preocupado. A gente tem uma série de coisas onde o pau tá quebrando. Tá vendo, ó? Inflação tá muito alta, muito alta. Um déficit gigantesco. A gente tá gastando muito dinheiro, tá vendo? É um dos anos que a gente mais gastou dinheiro. Mesmo a gente tendo arrecadado muito dinheiro, a gente tem o segundo maior déficit do planeta. A gente perde pra Bolívia. A gente arrecadou muito dinheiro, mas gastou muito dinheiro, tá vendo? Quando a gente olha para a taxa de juros, o Brasil está com a segunda maior taxa de juros do mundo, só perde para a Rússia. A gente tem uma linha azul, que é basicamente o índice Bovespa. E a gente tem uma linha laranja, que é basicamente o EBITDA. A linha azul tá falando desses números aqui, tá vendo? Linha laranja tá falando desses números aqui. Então a gente tem o EBITDA, que é o lucro operacional de uma empresa que está geralmente acompanhando o índice de bolsa, né? Porque o lucro operacional sobe, o preço tem que subir. Então ele vem acompanhando, mas ele descolou. Então a gente teve um lucro operacional que cresceu e o preço da bolsa que ficou. E aí você olha para a taxa de juros aqui nas alturas, cara, com inflação acima do teto, Brasil gastando dinheiro, um governo que não está agradando os investidores, os empresários, o que isso aqui gera? Oportunidade, cara. É isso, oportunidade. Vocês podem me chamar de louco, quanto vocês quiserem, mas vocês nunca vão falar que eu faço a mesma coisa que todo mundo. Nunca vão. Eu tenho um resultado diferente dos outros, não tenho? Você pode achar o que você quiser. Tem gente que vai me achar folgado, tem gente que vai me achar arrogante, tem gente que vai falar que eu enriqueci vendo no curso, tem gente que vai falar um monte de coisa, que eu tive sorte, um monte de coisa. O fato é, eu faço tudo diferente de todo mundo. E eu geralmente tenho resultados diferentes que todo mundo. Nesse momento, tá todo mundo se cagando. Nesses dias eu tive com grandes empresários, gente que tem mais de 100 milhões de reais na conta. E aí eu comecei a falar um pouco de investimentos e eles falam, nossa, Deus me livre, agora eu tô tudo em renda fixa, cara, tá louco? Cara, isso é a melhor coisa pra mim. Se até as pessoas mais empreendedoras, que têm mais conhecimento de mercado, de economia, elas estão pensando assim, significa o seguinte, o mundo é um barco, né? Cadê não? O barco tem uma balança aqui, ó. Aliás, olha que animal. Isso daqui é uma obra de arte que um amigo meu fez, ó, que é um garoto, né, ou um homem, olhando pro próprio coração, que tá mais pesado do que ele. E o nome dessa obra de arte aqui é O Peso
dos meus sentimentos. E quando você olha, então, para essa obra de arte, imagina uma balança. Uma balança onde aqui é renda fixa, aqui é investimento em ações. Então, vamos imaginar comigo aqui, ó. Existe 100% do dinheiro. E aí o dinheiro de renda fixa tá aqui, ó. Tá pesado. O que pode acontecer? A única coisa que pode acontecer é sair dinheiro daqui e ir para cá, mais cedo ou mais tarde. E quando o dinheiro vier para cá, isso daqui vai ficar mais pesado. E o que pode acontecer? Sair o dinheiro daqui e ir para cá. Então, como hoje até aqueles mais instruídos estão com dinheiro em renda fixa, é natural imaginar que mais cedo ou mais tarde o fluxo vai ter que sair de lá e ir para cá. Então você tem ações no mercado muito ruim mesmo, taxas muito altas, isso é ruim para o valuation, só que por outro lado você tem um fluxo que mais cedo ou mais tarde vai ter que vir para cá. Um pouco igual o Bitcoin, né? Você tinha a Fiat, né? E você tem o Bitcoin. Em algum momento, como não tinha ninguém Bitcoin, o dinheiro teria que sair de Fiat e ir para Bitcoin. E é isso que eu acho que vai acontecer. Quando a gente fala de Sanepar, vamos olhar um pouco primeiro pro macro do negócio. Primeiro eu quero que você veja o histórico dos últimos 10 anos do crescimento de receita desse negócio. O que te parece esse gráfico? Porra, é um gráfico onde você não vê um mês que não cresceu, um ano que não cresceu, né? Quando você olha para lucro líquido, olha que coisa interessante. Também você não vê ali um número caindo. Ela é uma empresa que então em 2023 fez um lucro líquido de 1,5 bilhão de reais. Isso aqui é sensacional. Jesus! Too much cash. É muita coisa. Então, quando a gente olha aqui para indicadores mais macro, como o PL dela, que é o múltiplo de lucro dessa empresa, ele está em 5,2, cara. Olha isso, 5,2 o PL. Significa que ela está pagando em 5,5 anos o valor dela através de lucro. O preço sobre valor patrimonial está em 0,79. Então, se você pegar todo o patrimônio dela, vale mais do que a companhia está sendo negociada. E se você for olhar para as oscilações dela, né, tirando 2023 que subiu demais, cara, ela não é uma empresa que deu uma porrada muito grande, né? Tá com um ROI de 14,3%, que é um retorno sobre o capital do acionista de 14%. Não é a coisa mais impressionante do mundo, só que é uma empresa que assim, cara, pô, vende água, entendeu? Vende água e tá barata. Primeiro de tudo, ela é uma empresa estatal. Ela existe aqui desde 1963. Isso significa que ela está aqui há mais tempo do que eu, por exemplo. Se ela está desde 63, ela está aqui há 60 anos. Ela tem bastante tempo de vida. Dos 399 municípios paranaenses, ela atende 344, quase todos. Então ela cobre 4,3 milhões de residências com água e 3,4 milhões com esgoto. Ela tem contratos estendidos até 2048, sem precisar de licitação. 95% então das receitas dela sem licitação já estão renovadas para 2048. Por que isso é importante? Porque ela é uma empresa que acaba dependendo de alguma forma do governo. Ela é uma estatal, ela depende de licitação e ela já tem essa receita renovada. Ela tem algo que talvez os que acompanham mais de perto o Sanepar mais se importem, que é uma coisa chamada precatório. E o precatório é uma grana que pode entrar para ela a qualquer momento. Tem fundos de investimentos que geralmente compram precatórios, porque o precatório é uma coisa que já ganha, que o governo vai te pagar, só que nem sempre isso entra no timing que você quer. Tem até 4 bilhões de reais para entrar de precatórios. E se isso acontecer, isso aqui é uma porrada muito grande na empresa, muito grande na empresa. Então você tem, assim, coisas bem interessantes que, de alguma forma, nos convencem a experimentar. O que me faz ter muita segurança nisso? Vocês sabem que, por mais que eu invista publicamente aqui, eu não sou um analista, não de profissão, ou seja, eu não posso recomendar para vocês nada. Então, quando eu entro aqui na Finclass e eu for em relatórios, escrever Sanepar, existe um relatório de recomendação do Sanepar. Então, o Sanepar está na carteira recomendada da Finclass, por exemplo. E está há um tempo já, então é algo que vem trazendo bons frutos. Aliás, você viu que eu acessei a Finclass aqui, e a Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil. Então, você tem mais de 70 cursos impressionantes, num grau de qualidade de Netflix ali dentro. Você tem as carteiras recomendadas, comunidade para todos os investidores, e tem algumas novidades que a gente vai lançar em breve. Se você quiser acessar a Finclass no preço promocional, é aniversário da Finclass agora, dia 24 de abril. E para você poder acessar a Finclass por um preço que você acessa uma única vez no ano, é só você clicar em algum lugar do vídeo que eu vou deixar aqui, para você pegar um cupom bem legal. Você sabe quantos por cento de desconto? É 50%. 50% de desconto? Eu não vou ler todo esse relatório para vocês, mas eu pedi para o meu amigo Leandro me fazer uma planilha com o valuation do Sanepar para a gente poder fazer uma brincadeira aqui. Lembra que o AC é o custo
de capital, o custo de capital em Sanepar está aqui mais ou menos 17%, 16%. Imagina que ele é basicamente a taxa livre de risco, que é a Selic, com o CDS, que é um seguro que a gente faria basicamente se o governo desse algum calote, e coloca aqui uns 6,5% talvez, que é um prêmio que eu estou cobrando. Então esse aqui é o custo WACC dela. E aí tem toda uma lógica de valuation, que daqui a pouco eu explico melhor para vocês, onde se a empresa crescer, Sanepar, a 7,7% e o custo de capital estiver em 18,26, essa empresa deveria valer R$ 29,60. Veja que isso daqui não é o que eu acho, isso daqui é o numérico, tá? Então, se crescer tanto e o custo de oportunidade estiver em tanto, pelo fluxo de caixa futuro que ela vai gerar, trazida a valor presente, ela deveria valer esses R$ 29,60. Agora, veja como, se ela crescer 7,70 e a Selic for diminuindo, se a Selic diminuir 0,5%, ela deveria valer 32,29. Se cair 0,5%, deveria valer 35,27. Até que, conforme a Selic vai caindo, o simples fato da Selic cair e não da projeção da empresa melhorar, já deveria fazer essa empresa valorizar de 28 e pouco lá para R$ 62,00. Agora, se ela conseguir crescer um pouco mais, porra, e melhor ainda. Imagina, se ela crescer 8,95% ao ano e a Selic cair, ela valeria ali R$ 72,76. No final das contas, não é assim, tipo a empresa que pode multiplicar meu capital por 10. Não. É uma empresa que paga bons dividendos. Se a gente for ver aqui o dividend yield dela, ela vem crescendo nos últimos 5 anos a 9,4%. O dividend yield, mostra pra mim lá, tá 5,9%. 5,5, quer dizer, ó, tá aqui no mouse, é um bom pagamento de dividendos. Imagina que é uma empresa que cresce a 9,4% e paga um dividendo de 5,5. Então isso daqui para mim é uma coisa bem interessante. Dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, né? Mas antes, vamos ver quanto de liquidez ela tem, volume médio. Ela negociou nos últimos 2 meses 23 milhões de reais por dia. Eu quero comprar 1 milhão, eu acho que eu não vou ter grandes problemas. Peraí que eu vou comprar um novo ativo, Kaique. O que você tá comprando? O que você acha que eu tô comprando? Sério? É novo? É novo. É novo, tipo, você não tem na carteira? Não tem na carteira. E vou te dar uma dica, hein? Os clientes dessa empresa, se não comprarem produto dessa empresa, morrem. Imagina que coisa incrível. Nossa. Isso é uma boa empresa, hein? É uma empresa farmacêutica, pelo jeito. É isso? Pior que isso. Remédio pode te manter vivo. Tem coisa que é o que fazem você viver. Alimentos? Putz, Água? quase. Água, cara. Uma empresa de água, cara. Empresa de água? Que empresa tá na bolsa de água? Você tá pensando certeza numa empresa que vende garrafinha de água, né? É. Não, pô. Não? Saneamento, cara. Saneamento? Sanepar. É, realmente, é tipo empresa de energia, né? Alguma coisa que a gente não vive mais sem. Não viu sem. Não, eu fiz uma pesquisa de campo. Cheguei lá e falei assim, você bebe água? Bebo. Se você não beber, acontece. Ele morro. Eu falei, então pronto. Essa empresa que eu quero. Melhor tese até agora. Vamos lá. Sanepar. Quantas eu preciso comprar? Ela tá custando Vai comprar 1 28,71. milhão ou vai comprar menos? O que você acha? Cara, eu vou te mostrar um negócio, daqui a pouco você vai ficar chocante. São 34.818. É isso, né? Então, 35 mil unidades. Vou botar um preço um pouquinho acima, porque é loucura mesmo. É isso, né? Sanepar, tô comprando 35 mil. Pay. Olha lá, como vai? Ixi. Nossa, é muita coisa, né, cara? Você, tipo, deve ter gerado muito dos caras. Subiu pra 28,78, 28,80. Cara, isso é foda também, né? Você vai comprando, o pessoal fala, opa, tem gente querendo comprar. Começa a subir o preço. Mas não saiu tudo não. Saiu 12.900, falta 22.100 quantidades. Aí, o que eu ia mostrar pra vocês aí? Você tá falando da quantidade, né, Gui? Eu falei, será que eu tô muito concentrado em alguma coisa? Aí eu pedi pro ChatGPT fazer umas contas pra mim, né? E no final das contas, eu falei, não, deve estar errada essa conta. 1,9% da minha carteira tá em ações. 0,4% tá em real estate, 1,4% em ativos internacionais. Eu falei, cara, que isso? Aí o ChatGPT falou, ó, sua alocação atual de investimentos está altamente concentrada, representando aproximadamente 96%. Atualmente, seu portfólio está bastante desequilibrado em relação ao método ARCA que você definiu. Eu falei, meu Deus, e eu já botei tipo 10 milhões quase, cara. Onde vai parar isso tudo? Muito conteúdo. Meu amigo, cadê que não sai essa ordem? Tá 4 centavos da minha ordem, 3 centavos da minha ordem agora. Será que vai? E a quantidade que geralmente eles operam é pouca, é 100 papéis. Opa! Foi. Você executou 100%. Vamos comprar água, todo mundo! Ó, você do Paraná, vamos pagar em dia aí, não vão atrasar muitas contas. É isso aí. Não queremos me dar de implência.
É isso aí. Mas sem sacanagem, por que as pessoas não estão olhando pra esse negócio? Eu tava falando aqui, Kaique, ou eu tô louco, ou o mercado tá louco. Quem você acha que tá louco? Tem que esperar os próximos capítulos. Como a gente já gravou 5 anos mostrando tudo que a gente faz... Ou seja, como a gente já mostrou 5 não, 7 anos, 7 anos. mostrando que, na verdade, quem tá louco é o mercado, eu acho que o mercado ele continua louco. Às vezes ele tem uns pingos de sanidade, mas geralmente ele é insano. Agora, se você quer, dentro de um mercado insano, uma pitada de sanidade para te ajudar a montar uma carteira de investimentos que respeite o seu perfil de investimentos, não necessariamente comprando ações, etc e tal, mas montando uma carteira estruturada, né, com um portfólio de renda fixa, segurança, para te ajudar a chegar nos seus sonhos, seus objetivos, você pode contar com a gente aqui no Portfel. E, aliás, contando com a gente, você participa do nosso projeto do Rumo ao Trilhão. Mostrei para você ali na recepção, que a gente está com quase 10 bi, vamos bater uns 10 bi daqui umas 2 semanas, talvez, mais meu capital e mais todos que estão ao nosso redor. Quando você investe aqui, soma naquele número e a gente vai crescendo, é forte. A gente vem crescendo a uma taxa de 500, 600, 700 milhões de reais por mês. E eu realmente acredito que a gente vai chegar no patamar de uma das empresas mais valiosas do Brasil, gerenciando o patrimônio dos brasileiros e talvez de fora do Brasil também. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.